E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um vídeo que eu queria muito gravar. E é aí que a gente percebe que o jogo chama atenção porque ele diz muito mais do que de fato parece, né? Street Fighter é no fundo a forma como o Japão enxergava o planeta naquela época. Quer saber como o Japão viu o mundo nos anos 90 através do Street Fighter? Então, vem comigo. The Final Challenger. E é isso, pessoal, o meu primeiro adversário é o Guile, dos Estados Unidos. Se você reparar, ó, a imagem do Guile, por exemplo, ele passa essa impressão militar americana, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele representa também os Estados Unidos, que se consolida como uma potência durante a guerra, né? E o seu adversário também, né, chama atenção porque agora, na chamada Guerra Fria, seu adversário é a União Soviética. Então a gente vai observar muita coisa aqui no jogo que remete um pouco dessa briga de força entre Estados Unidos e União Soviética da época. Trazendo ideias de disciplina militar, ordem e força, né? Pelo menos é assim que o Japão enxergava os Estados Unidos ao criar esse personagem, né? Pelo menos a Toei enxerga os Estados Unidos na época. E para falar um pouquinho do Guile também, né, dentro da história do jogo, o Guile é um soldado de força aérea americana, né, que luta para vingar a morte do seu amigo. O amigo dele foi assassinado pelo Bison. Agora a gente vai para o Japão com o Ryu. Enquanto o Guile entra numa organização militar, sabe, com aquele jeitão de disciplina, um campo ali de treino, né, militar, o cenário do Ryu já é um templo, um espaço ligado à tradição e espiritualidade, né? A concentração, esse lado interior, essa paz consigo mesmo, mostrando aí que ele não tem essa ideia de dominar o mundo, algo do tipo, né? Aí você olha aí como foi importante o Ryu na capa depois de um período complicado que o mundo viveu. Talvez seja por isso que o Ryu acabou se tornando a capa do jogo, né? E agora, quem será o próximo personagem? Tá aí, ó. Cammy White, é assim que fala o nome dela, não manjo muito de inglês, né? Mas é a britânica, né? Da força Delta, né? Ela é rápida, é ágil e conhecida pelos seus golpes, tipo esse espiral aí que ela dá no alto, né? Que é chato pra caramba também. E nos anos 90, a Cammy, ela representava a Inglaterra, né? De uma forma estilizada também, né? Ela era disciplinada, estratégica e poderosa, hein? Apesar de não ser mais uma superpotência militar, né, a Inglaterra já teve um histórico de vitórias importantes, né, como na Segunda Guerra Mundial, né? E Cammy é nessa parada aí, ela mistura força, velocidade, elegância, mostrando aí bem o estereótipo britânico nos games, né? Vai não! Não vai não! Ele não vai não! Agora vamos para a China com a Chun-Li, né? A Chun-Li é um marco histórico. É interessante falar da Chun-Li, né? Ela foi a primeira personagem feminina jogável, né, da história dos jogos de luta. Teve outras personagens antes dela, só que ela foi a primeira personagem jogável aí e de fato entrou para a história porque ela é uma das protagonistas do jogo, né? Se dá o protagonismo agora para a mulher e a Chun-Li é interessantíssima. É bem interessante e isso praticamente que muda tudo, né? E se você perceber o cenário que ela está, é bem simples, né? Com pessoas praticamente que trabalhando e vivendo o cotidiano, né, do dia a dia.
Isso me faz lembrar da grande transformação que a China teve, né? Essa transformação histórica aí. Entre 1958 e 1962, né? Sob o Mao Tse-tung, acho que é assim que fala o nome do cara. Eu não entendi o que ele falou. Aconteceu o chamado Grande Salto Adiante. Uma tentativa de industrialização acelerada, sabe? Eles queriam levar milhões de pessoas tirando do campo para o trabalho nas fábricas, né? E isso fez com que se deu esse grande salto. A China é o que é hoje, é uma China que se diz comunista, usufruindo do capitalismo. A China entendeu que para brigar aí, ser uma das grandes potências, ela precisa entrar no jogo de ter poder aí para vender. E vendendo você tem que acumular riqueza e óbvio vai poder comprar. Então a China entrou nessa aí, e se você for ver a Chun-Li surge nesse, dá para falar que surge nesse contexto simbólico, sabe? Do trabalho, coletividade e dever social. E o interessante é que a China então dá esse salto e aí começa a grande industrialização do país, né? Largaram mão de trabalhar nos campos e então as pessoas migraram para os grandes centros urbanos. Toda vez que aparece mulher de uma maneira frágil. Não, a Chun-Li já não aparece de uma maneira frágil. Ela é uma agente ativa da história. É pra cima mesmo e difícil de ganhar dela se não tiver a mãe aí. Quem será o próximo adversário? Vamos lá então. Zangief. Eu vou falar Zangief, já ouvi Zangief. Deixa aí nos comentários como que você escutou o nome dele. Vou falar Zangief. Então agora chegamos à União Soviética com o Zangief, né? Muita gente acha que o Zangief é vilão, mas isso não é verdade no jogo não, viu? Ele não luta ao lado do Bison. Ele não faz também parte da organização do mal, né? O apelido dele é Red Cyclone. O Ciclone Vermelho. É uma referência direta à União Soviética. Toda vez que você vai olhar aí, né, o símbolo e se fala da União Soviética, não tem como você esquecer o símbolo soviético da foice do martelo, né? Representando o operário, né, o camponês, a foice representando o camponês e o martelo representando aí o operário. Então a força do trabalhador, aquela parada toda que influenciou aí ideias socialistas e comunistas, né? A ideia de que o poder estava nas mãos do povo, pelo menos nas teorias de Karl Marx, se você for observar o corpo do Zangief, parece trazer um pouco isso, né? Força bruta, resistência e sacrifício, né? Aqui o indivíduo quase desaparece em favor do coletivo. Então, de um lado você vê o Guile, né? O cara ali capacitado, uma estética mais europeia, né? Do corpo, esculturado e tal. E o Zangief você já vê um cara força bruta acima, né? Acima do esperado. Você olha aí e vê, né? Mais ou menos o que o jogo está tentando trazer para a ideia de representar a União Soviética. Agora vamos para o próximo adversário, DJ da Jamaica. Agora a gente chega na Jamaica. O clima muda completamente, né? O cenário é simples, aberto, com música, tem bastante dança, né? E vida no cotidiano, né? Remete um pouco à alegria africana, né? O jeito africano de ser, né? De viver, bem legal. Mas também, se você for olhar aqui, mas aqui vai uma parada meio que crítica. Toda vez que você observar o mundo falando da África,
infelizmente a grande maioria vão se referir à África como questão de pobreza, como questão de fome, miséria. Isso é por causa durante muito tempo, foi o olhar colonial, né, que reduziu isso, né, como países do Caribe e da África, né, a miséria. Por causa da colonização, né, e forçar ali a arrancar os recursos da África, mas a África nem sempre foi dessa forma no mundo, né? A África, ela já foi e teve lugares riquíssimos e estrutura incrível, né? Tem gente, por exemplo, que quando fala do Egito não lembra que o Egito é dentro da África, né? E o Egito já foi uma grande potência, né? Eu gosto de lembrar de Wakanda, né? Pantera Negra. Ali é legal porque é uma comunidade fictícia, né? Que traz um pouco essa ideia tecnológica, né? De uma tribo ali, de um povo, de uma nação ali na África, é legal. E a Jamaica não pode ser definida por pobreza ou algo do tipo, né? Ela é uma potência cultural, né? O DJ, ele representa um povo que resistiu, não pela força militar, mas pela cultura. Agora vamos para o nosso queridíssimo Blanca Brasil, representação aí do Brasil, pessoal. Tá chegando Copa do Mundo aí, vai Brasil, não é isso aí? Vamos ver então como que o Japão enxergava na época o Brasil, né? O Brasil é mostrado quase como que natureza também, né? Essa parada também da África, né? Mas aqui, ó, natureza, selva, rio, isolamento, né? O Blanca ali numa espécie de uma aldeia ali de pescadores, algo do tipo, né? Não há cidade, não há trabalho, você não vê organização ali. Trabalho tem, né? Mas é um trabalho mais voltado à pesca, algo do tipo, né? O corpo do Blanca é animalizado. Movimentos lembram vagamente assim a capoeira, eu acho, né? Alguns golpes ali que ele tem de ficar agachado, né? Eu acho legal capoeira pra caramba. E é uma arte que por muito tempo foi associada à marginalidade, né? E à vadiagem no Brasil, né? Mas de fato a capoeira tem um significado incrível e um conceito cultural incrível, né? De resistência, essa parada toda. Isso é um estereótipo perigoso, hein, pessoal? Porque o Brasil não é só instinto, né? E improviso. O Brasil tem tecnologia também, tem potência, tem essa maneira aí de desenvolver bastante potência, né? Isso acontece também com o Walt Disney, né? Eu posso até trazer aqui no canal, também qualquer dia, falando do Walt Disney e a criação do Zé Carioca. Mas isso fica para outro vídeo. Voltamos ao Japão, pessoal, com o E-Honda. O sumô aqui não é só esporte, né? Ele nasce ligado ao shintoísmo e à tradição, né, do Japão ali. Enquanto o Ryu escolhe a disciplina, né, o E-Honda, ele herda essa disciplina, ele é predestinado, né? Ele representa o Japão tentando preservar suas raízes, mesmo dentro de tanto modernismo, né? Mas tá ali. A honra de um lutador de sumô. Ele quer levar esse orgulho adiante. Agora olha esse personagem aqui, Feilong. Olha os golpes dele, rápido, preciso, direto e um estilo, parece que o cara saiu do cinema. Eu nem vou aparecer nessa parte aqui.
Vou só deixar uma pergunta no ar aqui pra vocês. Ele se parece com quem? Os movimentos, os gritos, ó. A postura. Lembra quem? Quem? Quero saber. Vamos ver se você acerta aí. Esse cara foi famoso do cinema, conhecido como artes marciais, um grande conhecedor aí de artes marciais. Acertou? Acertou? Se você acertou, deixa na descrição do vídeo aí também. Então, Fei Long é uma homenagem clara a um ícone que marcou gerações. E se você pensou no Bruce Lee, você acertou em cheio. Street Fighter fez essa homenagem. E Street Fighter também é isso, hein? Não é só luta, cultura, pop, referência. Ele também presta homenagens aí. Beleza, pessoal? Bora então voltar para os Estados Unidos, só que agora com uma perspectiva diferente, né? Vamos falar do Balrog. Estados Unidos, falamos do Guile, aquela parada militar, organização, honra. Tem o Ken também, que vamos falar mais pra frente, essa parte da riqueza, e o Balrog. Aqui surge um contraste direto com o Guile, né? Guile representa a ordem, ele aceita a ordem, ele gosta da ordem, né? Ele ama respeitar e manter a ordem, né? Já Balrog não. Balrog representa desordem, representa... Quando eu olho pro Balrog não tem como não lembrar, né? É impossível não lembrar de uma figura importante como Malcolm X, por exemplo, que denunciou, né, a exclusão e lutou por dignidade e igualdade, né? No início, Malcolm X é diferente de Martin Luther King, por exemplo. Luther King ele era mais pacificador. Malcolm X no início não, ele era agressivo, né? Trazendo um pouco essa luta de igualdade mesmo ali nos Estados Unidos e trazer de fato, não, é equidade, não tem cor de pele e do que doer, custe o que custar, esses caras vão ter que me aceitar e me respeitar da maneira que eu sou, da cor da minha pele, né? Malcolm X no final da vida dele, ele até, depois daquela missão dele pra Meca, né? Ele vai até trazer algo ali, vai ter alguma mudança um pouco, vamos dizer assim, na trajetória. O tom já não fica tão agressivo assim, ele inclui mais pessoas, né, no seu discurso, mas a violência aqui não nasce do nada, né? Mas é interessante aí de ver pela ótica do Japão como ele enxerga o mesmo país e como ele enxerga pessoas distintas e personagens diferentes. Claro que isso não Japão não pensou num tipo de pessoa já para rotular o país todo, mas ele pensa que observa esses elementos. Agora vamos falar. Quem é o próximo? Vega. Esse cara tem uma representação interessante. Enquanto a gente vai jogando aqui, eu vou explicando para vocês. É interessante, né? Vamos para a Europa, né? Com o Vega. Enfrentar o Vega não é apenas uma luta, não, né? Não é só lutar, não. É encarar a luta como arte, né? Parece que cada movimento dele é artístico. Uma parada bem... a máscara, a postura, o movimento, né? Movimentos acrobáticos, tudo é estética, né? Isso lembra a tradição do Império Romano, não tem como, né? Não lembrar a tradição do Império Romano, que transformava a guerra em espetáculo, né?
Os romanos cuidavam da aparência das armaduras, dos símbolos militares. E o Vega herda essa lógica. A violência precisa parecer nobre. Mas quando a estética supera a ética, a beleza pode esconder e muito a brutalidade aí. Então, é isso que é interessante no Vega. É um cara todo elegante, bonito, atraente, mas por trás acabar com pessoas e destruir a parte do mal. Então, essa parada sombria, cara, do Império Romano remete bem aí no Vega, né? Interessante o Vega. Agora vamos falar do Bison, o chefão. O verdadeiro antagonista, né? Que é o Bison. O Bison não representa um país. O verdadeiro chefão, né? Apesar de você olhar, né, os trajes e a maneira que ele se veste, ele representa o poder absoluto, sabe? Sem ética, controle, dominação, medo. É isso que ele representa. Ditadura mesmo. Ele representa países que oprimem. Ele representa o poder absoluto, né? Sem ética, sem nada, né? Controle, dominação pelo medo, sabe? É isso que ele representa. E agora chegamos com Ken, né? Eu tô zerando o jogo aqui com o Ken, né? O Ken e o Ryu, eles treinam juntos, mas eles fazem escolhas diferentes, né? O Ryu renuncia o mundo e o Ken enfrenta o mundo, né? O Ken também representa esse lado americano de super consumista, o sonho americano, né? De querer de ter vários objetos. Até uma imagem que representa bem o sonho americano, que é uma família que tem vários objetos, e essa ideia de desejar ter tudo. Acho que isso pode ser que tenha um pouquinho aí na sua casa, não sei. Alguém que compra um objeto e não usa, ele fica lá criando pó, mas ela quer comprar esse objeto, ele quer comprar esse objeto. Essa ideia do hiperconsumismo, sabe? Que você acaba não dando conta e viver só para consumir e ter coisas. Isso remete o Ken, né? E é isso, pessoal. Street Fighter não é só um jogo de videogame, né, de luta, ele é muito mais do que isso. Ele traz a ideia de como o Japão na época observava e trazia a imagem do mundo. Então Street Fighter, fica aí a mensagem, né? Não é apenas você zerar com o personagem, mas entender o que o Japão quis dizer na época e qual foi as informações que eles passaram para nós. Não estou dizendo que eles estão certos e aonde eles acertaram, onde eles erraram, mas praticamente que é isso que eu passei aí para vocês. Então, se vocês gostaram, curte, compartilha, manda pro colega seu que gosta de Street Fighter também e comenta aqui embaixo pra gente fazer mais vídeos como esse, tá bom? Obrigado por você ficar até aqui, até mais, fui!